A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito do mau servo. E hoje é o 8º dia da nossa campanha. E vamos começar lendo o que se encontra em Lucas 19, do versículo 12 até o versículo 27. É a continuação do texto que nós havíamos lido ontem, onde Jesus agora conta uma parábola sobre os 10 servos e as 10 minas. Então, vamos começar no versículo 12. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando dez servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse-lhe que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terá autoridade. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também, sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes e cegas o que não semeastes. Porém, ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Porque não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que, vindo, o exigisse com juros. E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dai-o ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tivesse-lhe dado, mas o que... Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, se lhe há dado. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quando aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor para o dia de hoje, sobre 10 servos, a quais lhe foi confiado as minas, uma mina a cada, mas cada um comportou-se de forma diferente. Nós vemos que esse rei, esse homem nobre, ele foi ali tomar o reino e ele confiou ali a cada um dos seus servos uma mina, e nós vemos que cada um ali acabou fazendo de uma forma, onde um acaba multiplicando essa mina, tornando-se 10, outro multiplica-se, tornando-se 5, e nós vemos que ao chegar ali ao terceiro servo, ou algum dos servos, ele acaba não multiplicando nada, e ele acaba escondendo em um lenço aquela mina, em vez de buscar obedecer ali o que o seu senhor havia dito, porque ele havia dito antes de sair, negociai até que eu venha, mas ele desobedeceu, ele não foi um servo obediente, em vez de negociar, ele resolveu guardá-la em um lenço, tanto que até o senhor dele diz, colocava em um banco, porque assim eu tomava ela, eu pegava ela com juros, mas você resolveu escondê-la. E nós vemos que aquele local onde aquele rei, aquele homem nobre estava, muitos não gostavam ali dele e até falaram, não queremos que este reine sobre nós, mas nós vemos que aqueles servos, eles foram servos fiéis, porque mesmo aqueles inimigos dele querendo plantar coisas na mente daqueles homens, muitos deles permaneceram ali e obedeceram aquilo que havia lhe sido dito. E nós vemos que enquanto alguns obedeciam, um acabou não correspondendo ali e ainda falou coisas más a respeito do seu próprio Senhor. E o Senhor falou, conforme a tua palavra te julgarei.
como você diz estas coisas, então você será julgado por estas coisas. E nós vemos que ele falou, que aquele servo falou: porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas que não pusestes e cegas o que não semeastes. Porém, ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Então nós vemos que pela boca do próprio servo ele foi julgado, pelas coisas que ele mesmo disse, ele foi julgado ali. E nós vemos que a quem é muito é dado, essa palavra nós podemos ter uma reflexão, que quem é muito é dado, muito é cobrado. E nós vemos que é dado a todos ali uma mesma quantidade, mas nem todos puderam ali corresponder, nem todos fizeram ali conforme a palavra do Senhor. E essa é a palavra que eu deixo hoje de reflexão a nós, que é: o Senhor nos tem entregado algo, o Senhor nos tem responsabilizado sobre algo, e o que nós temos feito sobre isso? Será que nós temos feito que nem o mau servo, aquele que escondeu a mina, ou será que nós temos feito que nem os outros servos que multiplicaram aquilo que o Senhor nos confiou? Se o Senhor te entregou um talento, você não deve escondê-lo, você não deve guardá-lo, mas você deve fazer com que, por meio deste talento, o reino do Senhor seja glorificado. Se o Senhor te entregou algo, você não deve esconder, porque quem é muito é dado, muito é cobrado. E se você esconde aquilo que te é dado, de ti será tomado e será dado a outro, aquele que tem mais, como nós vemos no texto. E no texto dá àquele que já havia 10 minas, tanto que é questionado, mas o Senhor diz que quem tem será dado mais, e quem não tem, até o que ele tem, lhe será tomado. Então, você tem feito o quê com o talento que o Senhor te deu? Você tem feito o quê com aquilo que o Senhor te entregou? Fica esse questionamento, não somente para vocês, mas também para mim, que nós possamos estar usando aquilo que o Senhor nos entregou. Seja o que for, nós possamos estar usando para glorificar o nome do Senhor, porque a palavra do Senhor nos é clara: a quem muito é dado, muito é cobrado, e aquele que é dado, dar-se-lhe-á mais, e ao que tiver, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Então que nós possamos estar multiplicando aquilo que o Senhor nos entregou em nossa mão, e não ficar escondendo, enterrando o nosso talento. Amém? Essa é a palavra do Senhor para o dia de hoje. Eu gostaria de fazer uma oração. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, glorioso, altíssimo Senhor Salvador, Pai. Senhor, ora a Ti, Pai, por cada um daqueles que ouviram esta palavra no dia de hoje, Pai. Senhor, ora a Ti, Pai, que nós possamos estar, Pai, fazendo aquilo, Pai, que o Senhor deseja que nós façamos, Pai. Senhor Jesus Cristo, que nós não venhamos, Pai, a enterrar, Pai, o nosso talento, Pai, enterrar, Pai, esta mina, Senhor, mas que nós venhamos, Pai, a usufruir, Pai, fazer aquilo que o Senhor, Pai, tem esperado de nós, Pai. Pai, dá sabedoria aos teus filhos, Pai, para que nós, Senhor, para que cada um, Senhor, possa estar fazendo aquilo que o Senhor deseja, Pai. Senhor, conduza-nos, Pai, nos teus caminhos, Pai, que nós não venhamos a nos desviar, Pai, nem para a esquerda, nem para a direita, Pai, mas que nós venhamos, Pai, cada dia mais, Senhor, Pai, cumprir a Tua vontade nesta terra, Pai. Ó, Senhor, pois é chegado o reino de Deus, Pai. É chegado o Teu reino, Pai. Então que nós possamos, Pai, estar fazendo aquilo, Pai, que o Senhor, Pai, nos ordenou fazer, Pai. Ó Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, que aquilo que nos foi confiado, Pai, nós venhamos, Pai, a fazer, Pai, ó Senhor, aquilo que o Senhor deseja, Pai. Eu oro a Ti, Pai, que o Senhor possa estar dando força, Pai, possa estar dando coragem, Pai, a cada um de nós, Pai. Senhor, que nós venhamos, Pai, a fazer, Pai, a Tua palavra, Pai, ir a cada dia mais distante, Pai. Que a Tua palavra seja divulgada, Pai, assim como nos é ordenado, Pai, pregai o Evangelho a toda criatura, Pai. Ó Senhor, que nós possamos estar, Senhor, espalhando, Pai, sobre toda criatura, Pai. Senhor Jesus Cristo, eu oro a Ti, Pai, que cada um dos Teus filhos, Pai, venha a despertar, Pai, que eles despertem um interesse pela Tua palavra, Pai, despertem um interesse, despertem uma fome, Pai. Senhor Jesus Cristo, que cada dia mais, Pai, nós venhamos a transparecer, Pai, imagem e semelhança de Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai. E eu oro a Ti, Pai, por cada um dos Teus filhos, Pai, que todos, Pai, possam estar, Pai,
com coração fiel, Pai, e guardado em Ti, Senhor. Que nós não venhamos, Pai, jamais, Pai, nos desviar dos Teus caminhos, Pai. Sonda os nossos corações, os nossos pensamentos e conduza-nos, Pai, conforme a Tua palavra, conforme a Tua justiça, Senhor. É isto que eu te peço, Pai. E que a oração de cada um dos Teus filhos, Pai, seja respondida. Ó Senhor Jesus Cristo, Pai. Que aqueles que oram, Pai, pela família, Pai, a família seja restaurada, Pai. A família seja salva, Pai. A família, Pai, possa estar junto indo à igreja, Pai. Senhor, aqueles que oram pelos irmãos, Pai, os irmãos possam estar, Pai, voltando aos teus caminhos, Pai. Senhor, aqueles que oram, Pai, por causas, Pai, ó Senhor, as causas sejam ganhas, Pai. Ó Senhor, aqueles que oram, Pai, pelo emocional, Pai, que o emocional seja estabilizado, Pai. Senhor, que eles não andem ansiosos, Pai, por coisa alguma, mas a paz que excede todo entendimento em Cristo Jesus esteja sobre eles, Pai. Ó Senhor Jesus Cristo, Pai, eu oro a Ti, Pai. Senhor, vai, Senhor, responder na oração de cada um dos Teus filhos, Pai. É isto que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E que a paz, Senhor, que excede todo entendimento esteja sobre eles, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Essa é a palavra do Senhor Jesus Cristo para o dia de hoje. Que nós possamos cada dia mais, irmãos, estar fazendo a vontade do Senhor. Que nós não venhamos a enterrar o talento que o Senhor nos entregou, mas que nós venhamos a cada dia mais pregar o Evangelho, que nós venhamos cada dia mais tocar, que nós venhamos cada dia mais fazer aquilo que o Senhor nos tem ordenado. Então, se o Senhor te entregou algo e pediu que você fizesse algo com isso, não tenha medo, porque o Senhor ele vai te sustentar, ele vai fazer com que se cumpra a palavra dele sobre a sua vida. Então, se ele falou, faça, faça, confie no Senhor, não tema, porque o Senhor é aquele que é o Criador dos céus e da terra, e não há nada neste mundo que seja maior do que o nosso Deus, não há nada, nenhuma existência em nenhum outro local que seja maior do que o nosso único e verdadeiro Criador. Amém? Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos. Até o próximo vídeo da nossa campanha e uma excelente semana a todos, um excelente domingo. Tchau, tchau.